Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Gisele Santoli e essa é mais uma edição da Entrevista Primaz com o apoio cultural da Cedro Mineração e do Grupo 3T. Para a edição de hoje, estamos recebendo Matheus Aredes, especialista em técnicas da medicina tradicional chinesa e que desde 2023 tem o seu próprio consultório, chamado Tang Lang, em Ouro Preto, atendendo pacientes de todas as idades. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Gigi. Muito obrigado a todos. Vamos começar um bate-papo interessante aqui. Vamos. Primeiramente, eu queria que você me contasse como é que foi esse seu despertar, assim, para você trabalhar com a medicina chinesa e se sempre foi uma coisa que você teve vontade, teve contato. Meu primeiro contato com a medicina chinesa foi relativamente recente. Eu já conhecia a história, já conhecia pessoas que já tinham, né, passado por atendimento, por sessões, mas para mim era uma coisa ainda muito distante e ocupava mais um lugar no imaginário do que realmente uma coisa prática para mim. E daí, durante a pandemia, eu trabalhava como fotógrafo e aí a pandemia veio, a maioria dos trabalhos para audiovisual encerraram. No começo da pandemia eu comecei a trabalhar como faz tudo. Aparecia qualquer serviço ali, principalmente reparo doméstico e algumas questões de obra também, cheguei a trabalhar. E numa dessas, eu acabei dando um jeito nas costas e precisei de atendimento. Falei, poxa, vamos para a UPA. Aí fui para a UPA, no outro dia eu estava mal de novo, funcionou momentaneamente, fui muito bem atendido, diga-se de passagem, mas não resolveu, sanou o problema. E aí minha companheira falou comigo, falou, Matheus, procura o Monge Flávio, que é um acupunturista, trabalha aqui em Ouro Preto, vai lá, faz uma sessão. E aí eu fui, conversei com ele, conheci o trabalho dele, fiz uma sessão, melhorou bastante, não foi uma coisa assim imediata, meu problema estava muito agravado. A gente até fala que a gente leva muito tempo para chegar em determinadas condições. Não é de uma vez só que a gente consegue resolver, né? As coisas levam tempo. Mas eu acreditei no processo. E na segunda sessão em diante, eu já não tive mais. E não foi só isso, sabe? Eu já fui diagnosticado com colite, uma doença que afeta o intestino, e com o tratamento do Monge Flávio melhorou, assim, espantosamente. De eu não ter crises mais desde o acompanhamento que eu fiz com ele, já tem alguns anos, melhorei muito. Mantive uma alimentação melhor também, o que ajuda. E meu contato veio através disso. Eu conheci o trabalho dele. E daí, já no final da pandemia, eu já estava em outro trabalho. Trabalhei um tempo como agente funerário. E no final da pandemia surgiu uma oportunidade. Falou, olha, tem um curso que vai ser ministrado no Mosteiro Pico de Raios. E aí eu falei, poxa, é uma oportunidade para eu ir lá aprender isso, sabe? Que é uma coisa que, né, como eu disse, habitava o meu imaginário, mas ainda era uma coisa distante para mim. Então eu já tinha feito uma sessão, descobri como era. Falei, eu quero ter essa oportunidade. Já estava ali no ano de 2021, por aí. Daí eu fui buscar. Busquei, encontrei 2 pessoas maravilhosas, 3 pessoas, na verdade, uma que auxiliava no mosteiro, que era a monja Rossan, e a Neuci Arenas, que foi minha professora, e o monge Flávio Bobonato. São pessoas maravilhosas, que deram um curso excepcional para a gente. E eu tinha uma questão por conta dessa coisa do agente funerário, que é uma coisa que a gente tem uma visão meio sombria até em cima, e é aquela pessoa que está presente num momento onde ninguém quer estar, né? E momento difícil. E a monja Rossan foi uma pessoa que mudou meu entendimento sobre isso, sabe? Me trouxe a questão oriental, a visão oriental sobre isso. E me explicou que é muito benquista a profissão e é muito louvável o que essas pessoas fazem, né? Nesse ritual de passagem, principalmente na
no Oriente como um todo, Japão, China, Índia, é muito louvável. Então, isso foi assim um primeiro contato maravilhoso que eu tive, sabe? E dali eu comecei a cursar, né, a medicina chinesa. Tá certo. E você se especializou, então, na teoria dos 5 elementos. Teoria é dos isso? 5 elementos, isso. E o que você me explica, então, o que são esses 5 elementos na prática? Como é que eles se manifestam dentro do nosso corpo e das nossas emoções? Ótimo. Os 5 elementos, a gente tem que entender que são 5 movimentos. Movimentos. Tudo é baseado no Yin e no Yang. O Yin e o Yang, que é aquele símbolo que várias pessoas conhecem, o círculo com 2 peixinhos dentro. Um preto e um branquinho, né? Com uma bolinha branquinha dentro do pretinho e a bolinha pretinha dentro do branquinho. Isso tem um significado muito profundo, muito bonito, que é o balé cósmico. Essa dança, ela é constante. Esse símbolo é um eterno movimento. Isso sempre está trocando o Yin para o Yang. Então, quando a gente vê o sol se pondo e a noite chegando, e a noite sumindo e o sol aparecendo, isso é uma troca diária do Yin para o Yang. É um movimento contínuo que sempre se repete. E em todo ponto você vai ver que durante o dia você tem a sombra. A luz projeta a sombra, né? É o movimento Yang e o Yin. E durante a noite você tem uma lua brilhando, você tem as estrelas que são pontos Yang, dentro daquela atmosfera Yin, que é o escuro. Então isso está dentro da gente, esse movimento, essa é a base de tudo. Os 5 movimentos, a gente pode dizer, desenhar na cabeça um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, e dessa estrela a gente tem no braço esquerdo dela o fígado, que é o elemento madeira, na ponta o coração, que é o elemento fogo. Do outro lado, na direita, a gente tem o baço pâncreas, que é a terra. Abaixo, a gente tem o pulmão, que é o metal. E, do outro lado, a água, que é o rim. Cada um deles tem uma víscera complementar. Então, o fígado é a vesícula biliar, o coração é o intestino delgado, o baço pâncreas é o estômago, o pulmão é o intestino grosso e o rim é a bexiga. Quando a gente pensa assim, fica um pouco complexo, mas basta entender que a gente vai chegar lá como que isso afeta o nosso corpo, o nosso dia a dia. Madeira, fogo, terra, metal e água. A madeira queima, se torna o fogo. O fogo, depois que se apaga, ele vira a cinza, que é a terra. Nos elementos da terra, você encontra os constituintes do metal. E o metal se liquefaz para poder ser forjado. E a água é quem nutre a madeira. Então, são 5 movimentos integrados. Eles todos se ligam. Isso é a teoria de geração. E aí existe a teoria de dominância, que é madeira, com as raízes, controla a terra. A terra, por sua vez, barra a água. A água controla o fogo. O fogo forja o metal. Entendi. E o machado, o metal, corta a madeira. Então, a gente tem uma pessoa que está, por exemplo, com uma questão de fígado em excesso. Uhum. É muito comum isso. Isso é caracterizado onde? Numa agitação, numa coceira, num vibrilar do olho. Isso são excessos do fígado, estresse. E aí, a gente tem o quê? Muita madeira queimando. A madeira está muito forte. Quando a madeira está muito forte, as raízes são fortes demais e enfraquecem a terra. Que é na teoria de dominação. Entendi. Enfraquece a terra. Enfraquece o quê? O baço. A pessoa fica mais suscetível à gordura, por exemplo. Porque cada um desses tem uma expressão, um cheiro, um sentido, uma cor, um sabor. Cada um desses.
o fígado, a carne do fígado são os músculos e a carne do baço é a gordura. Por isso, quando o fígado enfraquece o baço, a gente tem uma tendência ao quê? Acumular umidade, que é a síndrome energética do baço. Toda essa figura é muito complexa quando a gente analisa assim. E é por isso que o tratamento, ele é contínuo e durante o tratamento eu explico determinadas questões, porque quando a gente vai só assim falando diretamente, fica muito vago. É difícil acompanhar esse raciocínio, né? Mas a gente consegue ver afecções da pessoa através das expressões, através da íris. Se o olho da pessoa está muito vermelho, eu sei que tem alguma coisa relacionada a calor. Se a pessoa está com a pele muito amarela, eu sei que tem alguma coisa relacionada a fígado. Se está com a pele muito pálida, uma pele branca, está relacionada a pulmão. Porque madeira é verde, fogo vermelho, terra amarelo, pulmão branco, né, que é o metal branco, e a água preto. Então, dentro disso, a gente tem também os alimentos. E a morfologia e a cor dos alimentos também estão relacionados a esses 5 elementos. Eu gosto muito do exemplo do feijão preto. O preto é a cor que a gente encontra no rim. O feijão, quando a gente olha o feijão dentro de uma vagem, ele tem um formato de um rinzinho. Ele é um rim dentro da vagem. Então, quando a gente pega um feijão preto, ele é um alimento que é tônico para os rins. Se a pessoa tem um rim que está enfraquecido, o feijão preto é um tônico para os rins. A gente tem essa leitura também dos alimentos. A gente tem a leitura que a gente faz da pessoa. Então, lê através da cor, lê através do que a pessoa está expressando. Mestre Tokuda, que foi o grande pontapé inicial nisso tudo, um dos maiores precursores da acupuntura e da medicina chinesa no Brasil, ele falava que para a gente diagnosticar um paciente, através dos 5 elementos, a gente tem que ver, ouvir, sentir e cheirar. Porque o cheiro também é importante. Cada um tem um cheiro característico e esse cheiro está relacionado entre os 5 elementos. A gente sente com a prática do shiatsu. A gente ouve o que a pessoa tem a dizer para a gente. E a gente vê a condição que ela está. Como é a postura dela, como é o caminhar dela, se ela já teve algum acidente, se ela tem alguma deficiência. Então, tudo isso vai contar para a gente uma história. E essa história a gente lê através dos 5 elementos. Através dos 5 elementos. Isso. E, então, assim, explicou completamente certinho. Acho que ficou muito claro para mim, pelo menos. Que bom. E aí eu queria perguntar mais sobre essas técnicas que você comentou do shiatsu. E, assim, o shiatsu é a massagem com a pressão nos dedos, certo? Você me corrige se eu estiver pressão na errado. ponta dos dedos. E Isso. a acupuntura que usa as agulhas. Então, assim, serão técnicas que têm o mesmo objetivo. E se eu tiver medo de agulha, por exemplo, eu posso fazer a shiatsu ou são coisas que tratam diferentes? É muito boa. Elas são complementares. Elas são complementares. E elas trabalham no mesmo sistema, que são os meridianos do corpo. Meridianos são os canais energéticos. Cada um dos nossos órgãos, das nossas vísceras, cada um deles tem um caminho no corpo. Sim. E esses são os meridianos. Os meridianos a gente trabalha no shiatsu e na acupuntura. Na ventosa terapia também a gente usa os meridianos. Na moxa terapia também usa os meridianos. São onde circula a nossa energia. Eu vou explicar só um pouquinho para entender esse caminho do meridiano e para a gente chegar nessa conclusão de como essas duas são complementares. O fígado, ele é responsável pelo livre e harmônico fluxo do Qi. O Qi é a nossa energia vital. Ela circula através do Shui. Shui, para o chinês, é o sangue. Então, a gente manipula na acupuntura, no shiatsu, é o Qi. A gente manipula a energia. A gente não está ali trabalhando diretamente com o músculo, diretamente com um tendão, com a pele.
Não, a manipulação ela é feita através dos meridianos. Cada meridiano tem vários pontos de energia. Cada um tem a sua quantidade. Por exemplo, o coração são 9 pontos. O estômago são 45. E esses pontos, eles são pelo corpo inteiro? Corpo todo. Entendi. Alguns começam nos pés, são os meridianos Yin, começam nos pés. Alguns começam nas mãos, geralmente ângulo ungueal. Terminam na cabeça, passam pelo tronco. E são nesses pontos que a gente estimula. Mestre Tokuda deixou para a gente o ensinamento, ele ainda é vivo, mas ele já deixou esse ensinamento, que o shiatsu, antes da acupuntura, potencializa o efeito da agulha. Entendi. Então, você tem o medo da agulha, por exemplo, você trouxe para mim. O shiatsu vai resolver, mas a principal aplicação é a agulha. Vamos dizer assim, o objeto mais forte para trabalhar é a agulha. Só que a gente aprende que eu sou a agulha. Então, se não há a possibilidade de se usar uma agulha, ou se a pessoa tem medo de agulha, tem algum pânico, que vai acabar trazendo mais mal para ela do que bem, mais malefício do que benefício, aquela situação de estresse, de ter que se agulhar. A gente tem o shiatsu, tem a ventosa, tem a moxa terapia. A moxa é um bastão de calor que a gente vai aplicar em determinados pontos do corpo. Não são todos os pontos que a gente pode fazer moxa terapia, assim como não são todos os pontos que a gente pode agulhar, mas são praticamente todos que a gente pode usar o shiatsu. Entendi. Entendeu? E por que não pode usar em alguns pontos específicos? Tem alguns pontos para acupuntura, por exemplo, alguns pontos que são letais, Tá. que a gente não pode usar. Uhum. Então, nesses pontos, a gente faz estimulação de outras formas. Existem outras formas de estimulação, como o shiatsu, por exemplo. Uhum. Algumas questões, por exemplo, se a pessoa, uma mulher que está grávida, muitos pontos a gente não pode trabalhar. Alguns induzem parto, alguns são abortivos. Então, muitos pontos a gente não pode trabalhar. Mas não estou dizendo aqui, a grávida não pode fazer. Pode, tem os pontos certos a serem trabalhados. Por isso, sempre um profissional responsável para poder trabalhar. Não é? Com certeza. Eu não atendo. Não é o caso, eu não atendo, porque eu não tenho a tranquilidade para poder atender uma mulher grávida. Uhum. Eu não atendo também mulheres menstruadas. O ciclo menstrual, ele pode ser modificado através da acupuntura. Não é indicado a acupuntura em período menstrual. Uhum. Então, se a mulher está grávida, a gente pode fazer, por exemplo, um escaldapés, sem óleos essenciais, porque muitos óleos essenciais também induzem parto ou são abortivos. Então, a gente evita os óleos essenciais, mas a gente pode fazer um escaldapés com sal grosso, que é uma técnica que vai melhorar a circulação, né, com a aguinha quentinha no pé. Existem outras técnicas que a gente pode aplicar, mas a acupuntura, eu não tenho a segurança de trabalhar a acupuntura, porque a gente não está trabalhando uma vida, a gente está trabalhando duas. Sim. São dois caminhos energéticos distintos que estão ali. Então, a gente não pode colocar ninguém em risco. Esse é o primeiro ponto importante da acupuntura, é a responsabilidade. A gente não pode trazer risco para ninguém. Sim. Mas as outras você consegue fazer? Completamente seguro. apenas... Não, o shiatsu também, em caso de gravidez, não. Tá bom, mas você consegue atender completamente até assim, porque tem algumas coisas que são pelo calor e pelo frio que você consegue mexer nesses meridianos também. Geralmente, no caso de gravidez, a gente não trabalha pontos abaixo do umbigo e pontos nas costas. A gente não vai trabalhar. Entendi. Alguns pontos na mão, como o IG4, por exemplo, esse ponto não é trabalhado. Mas existem outros pontos que a gente pode trabalhar. Sim, existem outros pontos que pode trabalhar. Mas não são todos. Não, tá certo. Não estou dizendo que não há o atendimento, né? Existe o atendimento, existem formas de atendimento,
Só que precisa ser um atendimento muito responsável. E para vários outros casos, a acupuntura é super eficaz e muito segura. Ela precisa ser segura antes de tudo. Com certeza. E assim, a ventosa terapia agora. Ela ficou muito famosa com atletas, né, que estavam mostrando o roxo que ficava depois das sessões. Assim, a gente pode considerar que a ventosa seria para um público mais corporalmente ativo e a massagem ou alguma outra coisa, a acupuntura, para pessoas com outros tipos de necessidade? Ou seria uma coisa para todo mundo? A ventosa, ela tem escolas, assim como o shiatsu tem escolas, cada um aplica uma técnica diferente. O conceito é o mesmo, mas são técnicas diferentes. Em algumas escolas da ventosa terapia, a ventosa trabalha partes internas também. Não é o caso da nossa escola. A ventosa, ela trabalha a parte muscular externa. Ela serve para isso. Uma das principais funções da ventosa é tirar o sangue que está extasiado dentro dos músculos. E uma das formas mais comuns da gente extasiar o sangue do músculo é com esforço físico repetitivo. Então, a musculação, por exemplo, um atleta de alta performance, um ciclista, um atleta da natação, essas pessoas vão estar com sangue extasiado. É comum, se extasia nos músculos. O que a ventosa faz? Ela ativa a circulação nesses lugares, dispersa o sangue dos músculos para os tecidos superiores e esse sangue circula muito mais fácil. Aquela dor de contusão que a pessoa fica com a musculatura dolorida, ela vai embora mais rápido. A ventosa tem essa aplicação. Por isso ela é mais procurada por pessoas que são atletas, pessoas que têm um condicionamento físico que é exigido o tempo todo, né? Mas a ventosa ela pode ser feita, sim, em vários casos, em várias pessoas. Ventosa é muito bom em alguns casos de contusão. Se a pele não tiver lacerada, se a pele não tem lesão, a ventosa pode ser indicada. A ventosa não é indicada em casos de varizes muito extremas. Em pessoas idosas é preciso atenção, porque a pele já é mais sensível, então não tem tanta elasticidade, às vezes está mais ressecada. Então você pode causar lesão. São atenções que a gente tem que ter no processo todo, para, assim como na acupuntura, o processo seguro. Com certeza. É bom a gente desmistificar isso, né? É, Agora sobre a mochoterapia, ela usa o calor das ervas, isso. tá certo? Então, assim, para o tratamento de doenças que são causadas pelo frio ou alguma coisa, por que esquentar um ponto do corpo, assim, pode curar uma dor de estômago ou uma cólica? É esse o sentido, assim, da mochoterapia? É esse o sentido. Uhum. O principal uso da moxa, que a gente tem uma moxa que a gente chama ela de coringa, que é a moxa de artemisia pura. O principal objetivo dessa moxa é retirar o frio e a umidade. Então, a gente tem um ponto, por exemplo, nas costas, que é o B20. Esse ponto a gente faz no centro das costas, no B20, e nos pontos auxiliares laterais, que é o segundo ramo da bexiga. Nas costas nós temos o vaso governador, 2 ramos da bexiga, um ao lado do outro. Então, você tem um vaso governador, um ramo bilateral, o segundo ramo bilateral. São 5 pontos que a gente usa para poder fazer uma moxa de artemisia pura, para retirar umidade do baço. Lembra que eu falei que a carne do baço é a gordura? Sim. A umidade na medicina chinesa também é caracterizada como mucosidade, e em alguma literatura você vai encontrar como fleuma também. Essa umidade, ela vai desde uma secreção até um tumor. Tudo isso passa pela umidade. É aquilo que o seu corpo não consegue transformar bem. O baço é responsável pelos constituintes do sangue. Na medicina chinesa, o baço é que produz os constituintes do sangue. Então, o baço enfraquecido, o sangue está enfraquecido, a energia está enfraquecida. Então, você pode tonificar o baço através dessa moxa no B20, nesses pontos nas costas. Tonificando o baço, você melhora o sangue. Melhorando o sangue, você repele a umidade. Alguns pontos que a gente vai aplicar moxa, que vão ter um outro efeito,
né? Igual você falava, vai melhorar uma dor de estômago, por exemplo, uma cólica menstrual. A gente vai aplicar moxa, é por conta dos canais de energia que eu expliquei. Os canais, eles passam pelo corpo todo. Então, às vezes a gente vai pegar uma moxa, um BP6, por exemplo, na canela, vai fazer uma moxa ali, que vai ter diversas finalidades. Para a parte interna também. Vai estar trabalhando, não necessariamente você precisa trabalhar diretamente em cima do ponto. Essa moxa coringa, em cima de onde está a fricção, você pode trabalhar num ponto, determinado ponto que vai ajudar. Essa nossa moxa coringa de artemisia pura, ela também serve para lesão, entorse, uma torção que você teve no tornozelo muito inchado. Uma varredura com essa moxa pode melhorar o inchaço, porque facilita a circulação, melhora a circulação. E é difícil aplicar uma ventosa em alguns lugares. Então, a moxa é o mais indicado. A moxa vai facilitar. Mas a gente tem também uma moxa que é de canela e gengibre. Essa moxa é para casos de frio muito extremo, geralmente usada mais em idosos. A cidade igual a Ouro Preto, eu uso muito essa moxa. Meu público, ele tem... eu tenho bastante pessoas que são já idosas, que trabalham, eu trabalho com elas, já atendem comigo há algum tempo, e requer uma atenção especial. E algumas técnicas mais aprimoradas para poder chegar num resultado bom, né, para elas, para melhorar a qualidade de vida. E essa moxa de canela e gengibre, ela é muito forte, ela é uma moxa super quente. Não é que a brasa dela é mais quente que a outra, são as ervas. As ervas é que fazem a diferença. E aí a gente tem uma outra moxa, que é de cravo, ginseng, sálvia, e mais alguns elementos, e artemisia também. Essa moxa a gente já trabalha voltado, por exemplo, para melhoria da circulação, que a outra também vai ser, mas essa para alguns casos. Casos onde a pessoa tem frio, tem uma depressão, a gente pode usar essa moxa. Tem um ponto que chama fonte borbulhante, o chinês não dá nome à toa. A tradução do ponto é fonte borbulhante. É o R1, que é o ponto yang dentro dos rins. Entendi. Então, a gente pode fazer essa moxa azul em casos de depressão, onde a pessoa, muita melancolia, tem a ver com frio, uma deficiência de yin muito grande. E ali o yang também não está tão fluido. Lembra que eu falei? Tudo está dentro do yin e do yang. O yang também não está tão fluido. Então, a gente pode usar essa azul. A amarela, não. A moxa de canela e gengibre, a gente não pode usar nesse ponto. Entendi. Mas a moxa de sálvia, ginseng, cravo, pode ser usada nesse ponto. Então, cada uma tem a sua aplicação. Mas, geralmente, a moxa é usada para espantar fleuma e frio, umidade e frio. É isso que a gente usa a moxa na maior parte das aplicações. Entendi. E assim, minha última perguntinha antes do intervalo, pra gente dar uma pausinha. Você falou que tem um ponto que trata a depressão. E na sociedade que a gente vive, assim, as doenças mentais, elas andam muito à flor da pele. Então, existe um ponto para isso também? Um para depressão? Teria algum outro para ansiedade? Essas coisas para tratar? Melhor assim? do que um ponto é a gente entender que muitas vezes falta para a gente um segundo para respirar. Você alongou hoje quando você acordou? Você pelo menos espreguiçou? Não, acredita? Deu uma espreguiçada gostosa. Você já viu um cachorro levantar sem espreguiçar? Nunca vi. Um gato levantar sem espreguiçar? Meu cachorro nunca levantou sem se espreguiçar. Exatamente. A gente perde nas menores coisas. A nossa vida está tão agitada que a gente esqueceu do que é orgânico para a gente, do que é nosso padrão de vida, que a gente precisa para viver. E são gestos simples. Uma dica que é muito importante para a gente melhorar a situação mental. Porque essa mente agitada tem muito a ver com o fígado. A síndrome energética do fígado é o vento. Então, o vento é como você olha para uma árvore balançando no vento.
É isso que o fígado faz quando ele está em excesso. É esse balanço com você. Esse balanço você vai sentir dentro do seu corpo. A confusão mental, a memória debilitada, a depressão muitas vezes tem sintomas de vento, quando é uma depressão com agitação. Tem pessoas que são muito ansiosas e depressivas, né? Existem esses casos. E aí existe o vento perverso. O vento perverso, ele é como o furacão que bate na árvore. A árvore é você, em pé, ali, aguentando o vento. Mas se vier um vento muito forte, vai virar de raiz para cima. E aí é um burnout. É um ponto que a pessoa chega no ponto sem volta. Às vezes chega no ponto até de tirar a própria vida. Isso é um vento perverso. Esse vento perverso pode manifestar em outros órgãos do corpo também. Levar a pessoa à loucura. Uma coisa importante que a gente tem que fazer, primeiro, espreguiçar de manhã. Espreguiçar é muito bom. Evitar líquido frio. Evitar líquido frio. Alimentos, saladas frias. Poucas vezes. Tem muita gente que é saudável comer a salada. É muito mais saudável a gente comer pouca salada e mais legume cozido. Porque é quente. O legume cozido quente é absorvido instantaneamente. Pensa que seu corpo ele está numa determinada temperatura. O que você ingere quente, você transpira e seu corpo regula a temperatura. Mas o que você ingere frio, seu corpo não transpira. Seu corpo começa a tremer. Você tenta desesperadamente aquecer aquilo. Sim. Entende? Então, e o principal, para a pessoa não ventar, para o vento não ser perverso, respirar, mas respirar fundo e sempre levando a cabeça para trás. Inspira fundo. Cabeça para trás e solta. Voltando. Inspira fundo, cabeça lá atrás, o máximo que sua cabeça for. Inspira voltando. Sentiu uma zozeirinha? É isso que sua mente precisa. Um pouco de oxigênio. Pouquinho. Empurrar esse oxigênio para dentro. Existem alguns exercícios, quem quiser pode pesquisar, chama Qigong. Qigong é um exercício de respiração profunda que melhora muito a ansiedade e os sintomas que trazem a depressão. Porque é mais fácil a gente pensar nesses exercícios simples do que em pontos para estimular. Porque às vezes a pessoa pode estimular muito um ponto, né? A gente precisa ter essa coordenação. E exercícios simples ajudam no dia a dia. Esse exercício de respiração mesmo muito simples, mas tem que respirar muito fundo e levar a cabeça o mais para trás que conseguir e voltar. Isso você está fazendo o quê? Você está firmando o seu tronco. Por isso que a posição de meditação é uma posição de pernas cruzadas com as costas erguidas, o queixo, o pescoço encaixado, porque ali você está firmando o tronco. Você está impedindo o vento, tanto interno quanto externo. Ali é a posição certa para se meditar. Coisa boa, muito bom saber que tem esses exercícios assim. Mas antes da gente continuar, vamos fazer esse breve intervalo e trazer uma mensagem dos nossos patrocinadores culturais. E daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre a auriculoterapia e como é que você chegou até aqui, nessa caminhada. Até daqui a pouco. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Seja bem-vindo de volta, Matheus. Vamos continuar com esse papo delicioso sobre a auriculoterapia e seu processo de aprendizagem na medicina chinesa, tá bom? Tá ótimo. Como você falou, a gente tem pontos importantes em todo o corpo, inclusive na orelha. E como é que funciona essa questão de colocar piercing, colocar brinco? Até em outros lugares mesmo, como o umbigo, é uma coisa que afeta? Olha, afeta muito. Uhum. Afeta muito. Isso é pouco discutido, é pouco falado. Antes de eu falar disso, eu vou falar uma coisa interessante que vai complementar com isso. Existe na medicina chinesa algo chamado ciclos internos. Os ciclos internos é o momento que a energia, o nosso Qi, está se renovando, passando por cada órgão e por cada víscera. Por exemplo, entre 5 horas da tarde e 7 horas da noite, essa energia está passando pelos rins. Então, nesse horário, é interessante a gente não consumir líquidos. Então, descanso entre 5 da tarde e 7 da noite. A gente consome líquidos fora desse horário. E 1 hora antes de dormir já interromper. Mas entre 5 e 7 da noite, interromper o consumo de líquidos. E o que a gente faz culturalmente? Nesse horário a gente sai do serviço e vai para o happy hour. Isso acontece muito com essa questão do piercing. Porque a gente não dá atenção a essas questões da medicina chinesa. A medicina chinesa ela tem uma explicação para praticamente tudo. E a fórmula dela é muito bem encaixada. Então, assim como a gente não está atento a essa questão dos ciclos internos, e o pior horário que a gente teria para fazer um happy hour é o horário que ele acontece, os piercings são muito prejudiciais, muito perigosos. Mas culturalmente são muito bem aceitos. E esteticamente são muito bonitos. Eu acho muito bonito. Mas são muito prejudiciais. Porque quando a gente analisa a nossa orelha, basta olhar a orelha e você vai ver que ela é um feto de cabeça para baixo. Então, é um microsistema do nosso corpo. Aqui você tem pontos de tudo. Você tem pontos do corpo inteiro. Dá para tratar uma pessoa inteira só pela orelha. Então, quando você fura alguns locais, por exemplo, o trago, aqui tem um ponto para fome, que é muito comum a pessoa furar esse ponto. E eu já tive casos associados a distúrbios alimentares com piercing nesse ponto. Ponto yang, estimulado, aquele transversal, estimula diretamente um ponto yang aqui do fígado. Também é um ponto muito arriscado de ficar se estimulando. E esses pontos ficam estimulando. Eu recebi uma menina, uma vez, que ela tinha um piercing direto aqui. Bem na dobra nasolabial, embaixo do nariz. O piercing era direto para dentro. Entendi. Esse ponto, para você ter ideia do poder dele, a gente usa para tirar uma pessoa de uma convulsão. É para vento perverso. Uma convulsão, quando a pessoa está se debatendo, é um vento perverso. É síndrome de fígado. Esse ponto aqui a gente usa para isso. E ela estava em completa apatia. E eu relacionei isso a esse ponto também. Para além da anamnese que a gente faz, que a gente conversa com a pessoa, lembra lá do ver, ouvir, sentir, cheirar? Além da anamnese que a gente conversa, eu percebi que essa apatia dela podia estar relacionada a esse ponto. Que ela estava estimulando diretamente um ponto que é contravento perverso. E aí eu sugeri dela tirar esse piercing e fazer um teste. Se iria melhorar. E melhorou. Melhorou? Melhorou. Bom. Então, a gente sempre tem que ter atenção com as invasões que a gente faz no nosso corpo. Elas são definitivas. Piercings na orelha, largadores, os pontos não voltam para o lugar mais. Então a gente tem que fazer isso tudo com muita consciência. A estética sempre cobrou um preço. E a estética vai continuar sempre cobrando um preço. A estética cobra um preço alto, principalmente das mulheres. E esse preço se reflete em tudo. Em tudo.
da forma da mulher se vestir, o quanto ela tem que pesar, ou como ela tem que se portar. Em tudo a estética influencia. E ela cobra um preço. E esse preço às vezes é alto. O piercing no umbigo foi moda lá no começo dos anos 2000, e eu não sei se está voltando agora, mas eu tenho visto mais pessoas com piercing no umbigo. Ela atrapalha o equilíbrio da formação do Qi. No centro do nosso corpo é o centro da nossa energia. Aqui a gente forma o Gu Qi. O Gu Qi é a inspiração que vem do Yang do céu, entra pelos pulmões. Esse Yang é descendente. Ele vai até o centro do nosso corpo e encontra com o Yin da terra. O Yin da terra que a gente absorve através dos alimentos, dos nossos meridianos Yin que estão na parte inferior do corpo. Ele é ascendente. Os dois se encontram no centro do corpo, bem em cima do umbigo, e formam o Gu Qi. Essa energia se une e se renova nos rins e se repete a cada inspiração e expiração. E é justamente nesse ponto de altíssimo equilíbrio energético do corpo que é colocado um piercing no umbigo. É próximo ao mar do Qi. Essa região nossa, podemos usar a palavra sagrada para ela. Essa região ela tem que ser imaculada. E prevenir. Você pode ver que a maioria das doenças que a gente tem se agravam quando a gordura está localizada no abdômen. Essa região, ela é muito sensível. A gente tem que ter cuidado com ela. Muito. E assim, você se especializou em muitas coisas, a gente está conversando sobre muita coisa. Foi um processo longo para você se especializar em tudo isso? Porque foi aqui em Ouro Preto mesmo, né? Foi um processo longo, mas principalmente foi um excelente mestre. Eu acho que o principal para uma pessoa que estiver buscando essa área, que queira se especializar nessa área, é procurar um mestre que seja bom. Que principalmente, uma coisa que mestre Tokuda sempre dizia e que monge Flávio sempre dizia, o aluno, ele tem que subir nos ombros do mestre. O que isso significa? Se eu aprendo menos do que o meu mestre sabe, e eu vou transmitir esse conteúdo para frente, eu vou transmitir um conteúdo menor. Se quem está ouvindo o meu conteúdo entende uma parte do que eu estou falando e transmite para frente o conteúdo menor, esse conteúdo cada vez mais vai decrescendo até o momento que ele se extingue. E não foi assim que a acupuntura chegou até aqui. A acupuntura é uma história de mais de 6.000 anos. E ela está aqui até hoje e se renovando. Porque é sempre o aluno subindo no ombro do mestre. Isso é muito bonito, né? Isso é uma filosofia oriental muito bonita, muito profunda. E ter um mestre que queira compartilhar esse conhecimento a esse nível e que te transmita esse entendimento de que você tem por obrigação saber mais do que ele soube. Isso não está dentro dos nossos padrões de disputa ocidentalizados. Né? Isso não está dentro dos nossos padrões. É muito mais cada um escondendo para si do que compartilhando. Então é necessário o compartilhamento. Então, o que foi, não foi só um processo longo. E também não foi, ainda é. Porque a acupuntura, se eu quero trabalhar com isso, eu vou morrer estudando isso. No dia, mestre Tokuda fala isso, no dia que a gente para de aprender, é o dia que a gente morre. Esse é o dia que a gente para de aprender. E mesmo assim a gente para de aprender aqui, no que a gente sabe desse corpo físico. Do que vem depois, porque pelo que a gente vê na natureza, as coisas estão em constante renovação. Então, muito provavelmente, não seja só o apagar de uma lâmpada. Nem mesmo apagar de uma lâmpada é um apagar de uma lâmpada. Ela trocou a natureza dela. Agora ela é yin. Antes ela era yang. É isso. Então, é constante aprendizado e o mestre muito bom. E, então, durante esse processo, assim, e até hoje, então, você se surpreende que são textos clássicos, de que tem milhares de anos, mas que ainda dizem muito sobre
pacientes que vivem nas grandes cidades, que vivem uma vida completamente diferente das que viviam antes. Como é que foi essa questão, assim, para você ler isso e aplicar atualmente? Isso é tão atual porque sempre foi baseado no meio externo e no homem na relação com esse meio. Antes, a acupuntura colocava o homem no centro. Depois, entendeu-se que o homem era parte de um todo. Então, aquilo que está no externo, a gente pode aplicar no meio interno. Aos grandes problemas das grandes cidades, as grandes crises que a gente passa, tudo isso já tinha sido traduzido. Porque sabia-se que se vivesse de uma determinada forma, essas patologias aconteceriam. Essas doenças cotidianas aconteceriam. Isso tudo já estava desenhado. Infelizmente, a gente perdeu muita coisa porque a China passou por vários processos durante esses 6.000 anos. Quedas e ascensões de impérios, guerras com países próximos, destruição de materiais, perseguição, fome. A China passou por muita coisa. E o que a gente tem hoje, que é esse brilhantismo todo, não é nenhuma fração do que todo esse conhecimento foi. A gente não sabe, a gente tem uma ideia de como isso surgiu. A gente sabe que o começo da acupuntura se fazia com ponta de pedra, com lasca de pedra. Depois passou para bambu, fios de ouro, pontas de prata. A acupuntura passou por muitos caminhos. Mas a base ancestral de tudo, de quem teve esse entendimento, que é quase uma iluminação, de que os caminhos que passam pelos nossos órgãos, que regem nosso sangue, que estão dentro do nosso corpo, eles são encontrados do lado de fora, em pontos específicos que estão logo abaixo da nossa pele. Isso aqui, a gente não tem clareza de como se chegou a isso. Mas que já existia a tradução de tudo que a gente vive hoje, é porque tudo foi feito através de contemplação, de entendimento de natureza, de entendimento da onde o corpo do homem pode parar se seguir determinados estilos e ritmos de vida. Que lindo isso. Obrigado. Não por mim, mas Por tudo, por né? toda a filosofia. E você está falando muito do seu mestre, o mestre Flávio. Existe algum, assim, conselho prático ou uma frase que você repete para si mesmo ou que você gostaria de compartilhar, assim, como um conselho que venha dele? Sempre que eu lembro do monge Flávio, na verdade eu sempre me lembro dele, porque quando eu estou atendendo eu lembro dele falando. E por mais que eu estude e tenha conhecimento de outros textos, eu sempre me lembro dele falando. E uma coisa que ele sempre repetia era a palavra GAN. GAN é a tradução de fígado, é o sistema. GAN, DAN, fígado vesícula. Então ele sempre falava, é o GAN, é o GAN, é o GAN. Porque o fígado é o grande sofredor de tudo que a gente passa hoje. Se a gente pensar no nosso fígado, o fígado, como eu já falei, ele é o responsável pelo livre e harmônico fluxo do Qi. Só de fazer essa energia circular no corpo, isso já é um sacrifício enorme. Mas a gente ainda consome remédio, muitas pessoas bebem álcool, consomem muita gordura, tem situações de estresse muito elevadas, e tudo isso, quem está processando é o fígado. O fígado processa todas as nossas emoções. Então, se você quer cuidar bem da sua saúde, cuida bem do seu fígado. O fígado vai fazer sua energia fluir. O fígado bem cuidado é uma saúde de qualidade. Isso, com certeza, é uma coisa que o monge Flávio diria. E sobre seus casos mais desafiadores ou surpreendentes, assim, já chegou um paciente muito desacreditado e teve uma virada muito legal? Todos os dias. Todos os dias. Como também acontece da pessoa não ter uma recuperação. Porque depende da situação que a pessoa se encontra. O que tem característica de umidade é mais arrastado, leva mais tempo para acontecer.
acontecer. O que está explodindo, está em yang, agitação, a gente consegue conter mais rápido. É mais fácil apagar o fogo do que combater a umidade. Se sua casa pegar fogo, você consegue apagar o fogo dela. Mas vai combater a umidade dentro de Ouro Preto. Vai mofar tudo. Não tem o que fazer. Você abre a sua casa, põe ela para ventilar, respira, areja a sua casa, ela pode bater sol dentro. Se o lugar for carregado de umidade, não tem o que fazer. Um dia que a janela passar fechada, aquele cheiro de mofo gostoso está lá. Então, quando a gente tem questões que estão associadas com frio, com umidade, características sim, elas são mais arrastadas. Então, acontece de muita gente, o que poderia ser resolvido numa questão yang de 2, 3 sessões, passar 6, passar 8 sessões, e aí a gente consegue ter um avanço considerável. Mas acontece muito de pessoas que têm uma virada de chave quase instantaneamente. Essa semana eu tive 2 pacientes que foram totalmente distintos. Um chegou com uma dor muito intensa nas escápulas, as escápulas completamente travadas. Eu consegui soltar, destravar ele com o shiatsu e usando as ventosas também em agulhamento local, a parte direita. A parte esquerda continuou travada. E, infelizmente, ele teve que ir parar na UPA para isso. E deixar um comentário aqui, viva o SUS, viva a UPA, viva os médicos. Nunca deixe de acreditar na medicina. A medicina evoluiu muito, estuda muito, para que tudo que a gente precise tenha algum tipo de tratamento. A medicina chinesa, ela trabalha em paralelo com a medicina ocidental. Elas não são divergentes. Os métodos são diferentes. Os resultados tendem a ser iguais. Isso é muito importante falar. Com certeza. Então, ele teve que ir para a UPA procurar um atendimento e o lado direito já tinha melhorado. No outro dia, ele conseguiu melhorar o lado esquerdo, graças ao atendimento que ele teve na UPA. Em contrapartida, eu tive uma senhora que ela já tem seus 68 anos, estava com uma dor lacinante entre o trapezoidal até a ponta do dedo médio, irradiando muito forte, e não estava conseguindo movimentar o braço. E aí eu fiz uma sequência de shiatsu e acupuntura, e ela teve um retorno de uma semana depois. Na outra semana que ela veio, ela já não estava relatando aquela dor muito forte. Ela estava bem. E foi essa semana agora que ela veio para a segunda sessão. Ela já estava bem, ela estava conseguindo fazer as atividades domésticas todas, e inclusive já estava para voltar a nadar. Ela gostava muito de nadar. E fazer a atividade física dela é a natação. E aí ela já estava pretendendo voltar a nadar. Fez a segunda sessão comigo, me mandou mensagem, me agradeceu muito. E quando essas coisas acontecem, é muito legal para a gente, mas assim, não tem por que agradecer. Sabe? A gratidão já está no ato de poder se conseguir produzir um resultado efetivo na pessoa. Mas ela ficou muito satisfeita e resolveu, assim, 100%. Geralmente a pessoa fala, tirou com a mão. Tirou a dor com a mão. Mas um caso que eu sempre vou me lembrar com muito carinho é de uma outra senhora que eu atendi, que ela não tinha condições de pagar o tratamento. E aí eu fiz atendimento social para ela. Eu não cobrava sessões. Não cobrava. E ela foi 3 sessões só. Muita dores nas pernas, muito inchaço. E conseguimos reverter. Na terceira sessão ela já estava bem aliviada. Contou para mim que urinava muito à noite. Mas eu expliquei para ela que isso era parte do processo para desinchar. Eu estava movendo aquela água, que é toda aquela estagnação que estava no corpo dela,
para a bexiga eliminar. Então, começou a surtir um resultado muito positivo. E aí, na terceira sessão, ela levou um bolo para mim. Eu tinha comentado com ela que ela queria me pagar na segunda sessão. Eu falei, olha, não precisa pagar. Se você souber fazer um bolo, traz um bolo para mim. E ela levou um bolo para mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não comi ele inteiro porque faz mal. Mas era maravilhoso. E aquele bolo, até hoje, foi o pagamento mais simbólico que eu já tive. Sabe? Que mais representou para mim. Que no final das contas, a gente fala muito dentro da medicina chinesa sobre o taoísmo, né? O I Ching, o caminho da virtude. É importante a gente valorizar os 3 tesouros, que é a humildade, a simplicidade e a piedade. É muito importante a gente ter isso como meta de atendimento, para conseguir levar o melhor atendimento para todo mundo, não visar o lucro, visar o trabalho e o lucro ser a consequência do trabalho que a gente realiza. Lindo. E o bolo era de quê? Fiquei curiosa. Era um bolo, por cima era de goiabada e por baixo era de queijo. Que delícia. Ai, que delícia. Era o queijinho ralado por baixo, o bolo massa molhadinha e por cima cobertura de goiabada. Ela caprichou, então? Caprichou. Caprichou, era maravilhoso. E, assim, agora mudando de assunto, você também, além de fazer os seus atendimentos, tem as coffee party, que chama, né? Sim. Às vezes você é convidado para fazer esses ensinamentos e ter uma troca de experiência com as pessoas. Como é que é isso para você? Você é convidado e é uma parte mais divertida, assim, de trocar essas experiências? É interessante. É um evento muito bom que acontece em Catarina Mendes. É de um parceiro também, paciente meu, que é o Alejandro. Alejandro, a gente se conheceu em trabalhos na vida há muito tempo. E ele acabou se tornando meu paciente. Foi um dos meus primeiros pacientes, quando eu comecei a trabalhar com isso. E é um cara que teve essa ideia de trazer essa proposta de um evento onde não tivesse foco em nenhum tipo de bebida alcoólica. Que o foco do evento fosse um espaço de cura, com música, com prática de yoga, com prática de pilates, com exercício funcional, com imersão na cachoeira e bebida zero álcool. E ele trouxe isso, veio com essa ideia, eu achei muito interessante a ideia e comecei a participar, e participo desde a primeira edição. Ano passado tivemos mais edições, esse ano ele ainda está estudando se vai fazer mais uma edição ou não, que ele está planejando talvez fazer uma edição só por ano, para tornar a coisa ainda mais especial, né? Acredito. E é muito bacana, porque esse espaço também é ocupado por outros terapeutas. E a pessoa que está presente nesse espaço, ela tem oportunidade num preço acessível, que para esse espaço a gente faz um preço diferenciado, que é para a pessoa poder experimentar as técnicas. E a pessoa num preço acessível, ela pode participar de mais de uma terapia. Ela vai ter ali uma aromaterapia, ela vai ter o shiatsu, ela vai ter a acupuntura, ela vai ter uma massoterapia diferente. Tem uma outra terapeuta também que estudou comigo, a Viviane, que ela trabalha com massoterapia ancestral e trabalhou nesse Coffee Party também. Então ali você tem diversas pessoas. A Vitória, que é da aromaterapia, tem um trabalho muito bonito também, muito bacana. E você consegue vivenciar isso nesse espaço, sabe? E isso é engraçado porque é algo que está com tudo para acontecer, mas eu acho que as pessoas ainda não viram o verdadeiro valor disso, de você estar na natureza, podendo fazer terapias, e um dia para se divertir, sem ter que beber, sem ter que se associar a outros tipos de substâncias, para poder aproveitar e explorar mais. Vamos dizer assim,
ou se eu me permitir uma brincadeira, para mim ali a droga está na ponta da agulha. Olha, sem duplo sentido nisso. É a agulha da acupuntura, gente. Com certeza. E assim, muito importante ter aqui na região mesmo, né? Um evento aberto ao público, assim, que traga essas experiências para todo mundo. Mas eu queria te perguntar também, assim, porque por mais que você esteja ali ajudando as pessoas e mostrando o seu trabalho, querendo ou não, você está lidando com dores. Como você tem alguma, dentro da questão dos 5 movimentos, você tem alguma estratégia para não estar levando essa energia para você, para estar, enfim, não levar para casa, deixar apenas no consultório? Sim, sim. A gente sempre tem alguns rituais. Meu ritual, eu atendo sempre descalço. Mesmo no frio de Ouro Preto, eu atendo sempre descalço. E eu tenho uma placa de cobre no meu consultório que eu sempre passo o pé por ela. Eu sempre estou... A Terra, isso é da física, a Terra é uma... Muitas pessoas já viram isso na escola, que a Terra é uma grande doadora e receptora de elétrons. A Terra é o grande ponto energético que a gente tem. Então, dentro do consultório, eu sempre procuro transferir tudo aquilo que está passando por mim direto para a Terra, sem me isolar em nada daquilo. E em alguns lugares, a pessoa pode fazer um fechamento nas mãos, trocar essa energia com outros objetos. No meu caso, eu sempre transfiro direto para a Terra. Sempre transfiro direto para a Terra, sempre atendo descalço. É o shiatsu dos pés descalços. Sempre estou atendendo descalço, que é a minha forma de não canalizar isso para mim. E funciona, para mim funciona bem. Tá certo. Então é isso. Para encerrar, eu queria perguntar se você tem algum recado que você gostaria de deixar para pessoas que ainda não conhecem, gostariam de conhecer todo esse trabalho da medicina chinesa que você faz e outras pessoas em Ouro Preto também. Se você tem algum recado, assim. Bom, quem não conhece, as portas estão abertas sempre. A gente pode marcar uma sessão. Eu sempre estou disposto a conversar sobre o assunto. E tenho uma rede de amigos que também trabalham na área, que podem também participar disso, que podem também esclarecer dúvidas, que podem fazer atendimentos. Eu deixo uma dica que sempre é importante. Uma das questões mais fundamentais para a gente é o sono. É o sono. E eu atendo muitas pessoas com problemas de sono, né? Hoje está muito comum isso. E principalmente a medicação excessiva e às vezes uma medicação sem orientação médica para poder tentar sanar problemas de sono, que é desesperador ficar sem dormir. E eu deixo para a pessoa se atentar se ela tem dificuldade para dormir, se ela tem dificuldade para pegar no sono com a cabeça cheia de ideias, se ela acorda na primeira parte da madrugada, se ela acorda no meio da madrugada ou se ela acorda no final da madrugada. Seja para ir no banheiro, seja para o que for. E isso perturba o sono dela. Cada insônia é uma expressão de um órgão. Cada insônia está relacionada com uma função do corpo. Quando a gente está muito agitado, de cabeça quente, a gente dorme mal. Geralmente tem uma energia associada ao coração. E o coração é a morada do sono. E quando a casa está pegando fogo, ninguém dorme nela. Então, caso a pessoa tenha uma dificuldade para dormir, não é difícil procurar qual é o órgão que está sendo afetado. Se precisar também, eu estou disponível para poder orientar. Das coisas que eu sempre tenho mais preocupação é quando meus pacientes estão sem dormir. Sono é muito importante, sono é vital para o nosso corpo, para tudo. A gente consegue segurar as pontas de várias formas, mas sem dormir é muito difícil. Sem dormir realmente é muito difícil. Sim.
E chama Tang Lang o seu consultório, né? Caso as pessoas queiram entrar em contato. Tang Lang. Tang Lang. É Isso. só pesquisar na internet. Só pesquisar Tang Lang. Pode me achar no Instagram também, Tang Terapia. Tang Terapia. Isso. Depois vocês deixam lá o Com certeza. explicadinho lá como me encontrar. E estou sempre aberto para um bate-papo, sempre aberto para esclarecer dúvidas, sempre procurando ajudar. O caminho para mim é sempre ajudar as pessoas que estão precisando. Tá certo. Essa foi a entrevista então. Nossa entrevista então. Muito obrigada, viu, Matheus, por topar estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada aos nossos patrocinadores pelo apoio. Até a próxima, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada a você.